Bandeirantes de Rádio. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã, 1 minuto. Bom dia, excelente terça-feira a você que está sintonizada na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes. A nossa programação abre espaço para o que é notícia em Campinas, região metropolitana, e com atenção voltada para os principais assuntos do Brasil e do mundo neste dia 28 de abril de 2026. Eu, Heitor Fredo, agradeço a sua companhia. Você até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã de volta às 8 horas da manhã com Pedro Campos, com Cláudio Humberto, com Thaís Freitas, com a Sônia Blota e os repórteres que seguem a postos para levar informação e prestação de serviços até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique está chegando para repercutir o futebol de Campinas, o Campeonato Brasileiro da Série C, que ontem... mais um empatezinho daquele que não coloca o Guarani na zona de classificação e que dá ao torcedor a sensação de que muita coisa precisa melhorar. 2-2 em Araraquara contra a Ferroviária. Mas não é um resultado interessante empatar fora de casa. A Ferroviária está na zona de rebaixamento, jogou com um time de misto para reserva, com média de idade de 22 anos, muitos garotos da base, porque quinta-feira a Ferroviária tem a decisão da Série A2 do Campeonato Paulista. E o Guarani só empatou, ficou atrás do placar 2 vezes, 2-2 o resultado final, que deixa o Bugre na 10ª posição. Próxima rodada, o Guarani vai em casa receber o Santa Cruz no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Olha que jogo, hein? Olha quanta história tem Guarani e Santa Cruz, equipes que deveriam estar no mínimo na Série B, brigando sempre para jogar a Série A e buscando algo maior e melhor. Mas estão na Série C e a Rádio Bandeirantes não abandona os times de Campinas, como também não abandona a Ponte Preta, que também será destaque na programação esportiva. Macaca, que depois de vencer o América Mineiro por 1-0 na última sexta-feira, agora se prepara para domingo encarar o São Bernardo no estádio 1º de Maio, no ABC Paulista. E até lá tem muita informação, tem opinião e tem a sua participação pelo nosso WhatsApp 19 é o DDD 971021493. 19971021493. Quero ouvir a sua voz, quero ler o seu texto, você que acompanha a programação da Rádio Bandeirantes pelo FM 85.7, pelos aplicativos digitais como o Bandplay, onde todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes está na palma da sua mão. Quero a sua mensagem também, se você estiver nos acompanhando pelo portal bandmulti.com.br ou pelo nosso canal do YouTube, na transmissão já iniciada direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, comunidade que já passa dos 63 mil inscritos. Faça parte você também deste time que acompanha a Rádio Bandeirantes todos os dias e recebe a notificação em tempo real na palma da sua mão. Trabalhos técnicos aqui direto dos nossos estúdios com o Alan Zanelato na mesa de som, o Edson Freitas na central técnica e com a coordenação técnica do Gil Kleber. Vamos começar girando informações para os motoristas que nos dão carona nesta manhã de terça-feira. E olha, já antecipando você, motorista, com o que vem por aí, o trabalho que a INDEC está fazendo nesses últimos meses de observar locais onde há necessidade de implantação de um novo radar.
E tem um novo cruzamento que vai receber esse equipamento a partir de segunda-feira da próxima semana, no dia 4 de maio, fiscalização remota por vídeo monitoramento no cruzamento da Avenida João Jorge com a Rua Doutor Salles Oliveira, na Vila Industrial. O que é o vídeo monitoramento remoto para fiscalização? É a câmera em 360 graus instalada nesse cruzamento, em que o fiscal da INDEC não estará presente no cruzamento, mas sim na sala de monitoramento, vendo todas as infrações, anotando placa, registrando com imagens e assim aplicando multas à distância. A partir de segunda-feira, esse vídeo monitoramento estará no cruzamento da João Jorge com a Rua Doutor Salles Oliveira. O local está entre os 50 pontos críticos de acidentes em Campinas. A fiscalização remota havia sido desativada durante o período de obras do corredor BRT e agora a infraestrutura de monitoramento foi reimplantada. Instalaram novamente a câmera 360 graus. Esse equipamento, acompanhado, como eu disse, pelas equipes de dentro da sala, está instalado junto ao semáforo desse cruzamento, próximo à estação BRT João Jorge. A avenida conta com circulação frequente de usuários das linhas BRT e as linhas convencionais e diversas travessias de pedestre. Ali tem que flagrar ônibus também, viu? Eu já flagrei, já no trânsito, já vi ônibus passando em sinal vermelho exatamente nesse cruzamento. É ali bem para a subida do viaduto Cury. Além da circulação na João Jorge, a visão panorâmica de 360 graus permite a visualização de todo o cruzamento semaforizado que abrange a Rua Salles Oliveira até chegar exatamente no viaduto Miguel Vicente Cury, que dá acesso ao centro de Campinas. A exceção ao uso da faixa exclusiva está sinalizada com a indicação, nesse trecho, faixa livre, trecho que vem antes do viaduto Cury. Então, quem estiver no corredor de ônibus antes do cruzamento, antes do semáforo, vai ser multado. A partir do momento que a placa fala esse trecho é livre, até porque ali fica bem confuso depois na distribuição das faixas para quem vai subir ao viaduto Cury. E placas foram instaladas, tem tudo colocado ali, inclusive a placa do limite de velocidade, que é de 50 km por hora. Lembrando, uso da faixa exclusiva de ônibus, avanço de sinal vermelho e usar o retorno proibido são infrações gravíssimas. As três, cada uma delas, tem um valor de R$ 293,47. E tem outras infrações que vão ser pegas também. Por exemplo, conversão à direita ou à esquerda em local proibido pela sinalização, que é grave, multa de pouco mais de R$ 195. Estacionar em desacordo com a regulamentação, infração média de R$ 130. E, como eu disse, ali é um dos 50 pontos considerados mais sensíveis dos acidentes que acontecem em Campinas. Um novo levantamento, inclusive, foi feito com dados do Detran sobre o que é um dos fatores de maior risco para o trânsito em Campinas. E o excesso de velocidade é a infração mais comum entre aqueles casos envolvidos em acidentes que já tinham algum histórico de irregularidade. Então, muitos motoristas que se envolvem em um acidente já têm histórico de terem recebido multas por excesso de velocidades. Excesso de velocidade. O número considerado apenas de condutores que se envolveram em sinistros, em colisões, e que já tinham alguma multa na CNH, é esse levantamento feito entre janeiro e março desse ano. 86,4% das autuações de risco registradas nesse grupo foram por excesso de velocidade. Depois aparecem o uso de celular ao volante, avanço de sinal vermelho e falta de cinto de segurança. A gente traz informações agora também das rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo, aqui no mapa do painel Centro de Controle Multimodal da ATESP. Alguns acidentes registrados, mas nenhum deles próximo a Campinas. Tem um acidente com bloqueio total em Ribeirão Preto nesse momento, na SP 322. É um acidente que está sendo atendido agora, bloqueando a pista. A SP 322, ela conecta Ribeirão Preto à região ali de Sertãozinho, Bebedouro. Então está distante da gente. Se tiver mais informação sobre esse assunto, eu vou contar para você. Mas por enquanto, o atendimento está sendo feito
agora pela concessionária Entrevias. Teve um tombamento com vítima leve em Itirapina, tem acidente no Rodoanel em Itapecerica da Serra, mas região metropolitana de Campinas não há registro, felizmente, de nenhuma colisão, de nada mais grave acontecendo neste momento. Trazendo as condições de tráfego para quem está nos dando carona neste momento, o sistema Anhanguera Bandeirantes, caminho de tanta gente para a capital paulista saindo de Campinas para a cidade de São Paulo, tem, neste momento, às 10 horas e 10 minutos, alguns pontos de lentidão registrados. A rodovia Anhanguera, chegada a São Paulo, tem lentidão do quilômetro 14 ao quilômetro 11, quilômetro 14 ao quilômetro 11, na chegada a São Paulo. Trânsito lento do quilômetro 62 ao quilômetro 60, e tem trânsito em Campinas também, hein? Carregado. Atenção você de Sumaré, atenção você de Americana, Santa Bárbara do Oeste. Rodovia Anhanguera, neste momento, registra lentidão do quilômetro 109 ao quilômetro 104 na chegada à cidade de Campinas. Não há registro de acidente, de colisão, mas sim excesso de veículos, provocando esse congestionamento. Melhor opção para vir a Campinas é pela rodovia dos Bandeirantes. Tráfego considerado normal. Motorista que está na Bandeirantes só vai enfrentar lentidão se for a São Paulo, na chegada à capital, do quilômetro 18 ao quilômetro 13. Tem informação também do corredor Dom Pedro I, neste momento, informações da concessionária Rota das Bandeiras, dando conta de congestionamento para quem está na Dom Pedro, sentido Campinas, saindo de Itatiba, vindo também de municípios como Valinhos ou mais lá distante, Atibaia, Bragança Paulista. Tem congestionamento do quilômetro 82 ao quilômetro 87. Do quilômetro 82 ao quilômetro 87. Que mais que temos aqui de registro? Só esse ponto. Então, trânsito no corredor Dom Pedro para quem está chegando a Campinas. Estamos falando de 5 quilômetros de lentidão por excesso de veículos. Não há nenhum acidente, nenhuma obra sendo neste momento efetuada pela concessionária. Se você tiver uma rota alternativa, de repente está em Valinhos, vindo por dentro aqui pela Francisco de Paula Souza, o trânsito está liberado neste momento. 10 horas e 12 minutos. Vamos começar a girar as informações que marcam esta terça-feira, porque neste momento acontece uma mega operação em todo o Brasil de combate à pedofilia. Criminosos identificados também com a colaboração de autoridades estrangeiras, com o compartilhamento de vídeos e fotos envolvendo crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Vamos começar a trazer as primeiras informações, porque claro que essa operação também passa pela região de Campinas. Direto de Brasília, onde se concentra o núcleo forte dessa investigação, nós vamos acionar a repórter Tayane Mello, que está acompanhando desde cedo o trabalho da Polícia Federal. Tayane Mello, bom dia para você. Bom dia a você e a todos. Essa operação, mega operação, está acontecendo em todos os 26 estados e também aqui no Distrito Federal. Eu falo em mega operação porque está tendo a participação de policiais civis do Brasil inteiro e a operação não fica somente aqui no nosso país, viu? Vários outros países também estão integrados nessa cooperação, como por exemplo Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e também o Uruguai. Aqui no Brasil estão sendo cumpridos 159 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva para identificar e prender autores de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então essa ação, como eu falei, né, a mega operação busca unir essas forças policiais nacionais e internacionais para combater esses crimes que são gravíssimos e reforçar ainda, de acordo com a Polícia Federal, no contexto do Maio Laranja, o compromisso com a prevenção e com a repressão também dessas práticas criminosas. No ano, nesse ano de 2026, a Polícia Federal já cumpriu pelo menos 450 mandados de prisão de foragidos por esses tipos de crime. A gente segue daqui acompanhando essa terça-feira agitada para a Polícia Federal. Para a Polícia Civil também, essa operação tem a contribuição dos diferentes órgãos de combate ao crime. No caso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a participação na Operação Nacional
contando com ação coordenada pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ao todo, estão sendo cumpridos aqui no estado de São Paulo 11 mandados de busca e apreensão domiciliar. As diligências acontecem aqui da nossa região, em Jundiaí, em Hortolândia, tem também cumprimento de mandado em Guarulhos, em São Paulo, nas cidades de Mauá e São Bernardo do Campo. Até o momento, as equipes prenderam 3 suspeitos em flagrante por armazenamento de conteúdo ilícito, incluindo um homem de 20 anos preso na manhã de hoje na cidade de Hortolândia. O mandado de prisão preventiva foi cumprido contra o suspeito que mora no Jardim Világio Giraldelli. A identidade não foi divulgada pela Polícia Federal. Operação é a 4ª etapa do Trabalho Nacional de Proteção Integral, que busca identificar e prender os responsáveis pelo compartilhamento e também vão ser investigados pela produção desse material. Nós temos uma fala de uma das delegadas à frente dessa operação, a doutora Rafaela Parca, que fala sobre a importância desse trabalho que acontece nesse instante também aqui na nossa região. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Proteção Integral 4. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em todos os estados da Federação para combater o abuso sexual de crianças e adolescentes, especialmente no ambiente cibernético. Trata-se de uma ação coordenada e conjunta da Polícia Federal com as polícias civis de vários estados, bem como polícias de outros países que estão também, na data de hoje, executando as suas operações. O abuso sexual infantil é um problema complexo que precisa de uma resposta coletiva e é exatamente o que estamos fazendo na data de hoje. É a Polícia Federal reafirmando o seu compromisso na proteção de crianças e adolescentes. Essa doutora Rafaela Parca, delegada da Polícia Federal, sobre a operação que cumpre mandados também fora do Brasil. Eu costumo dizer, na apresentação do Brasil Urgente, que o crime organizado ele não tem limite de municípios, o crime não tem divisa entre estados e muitas vezes não tem fronteira. Nesse caso, é um crime que não tem fronteira. Ele é cometido pela internet com compartilhamento desses materiais, mas claro que para ter o vídeo envolvendo crianças e adolescentes vítimas de abuso, é preciso que haja a produção desse material. Então, uma vez apreendida essa rede que espalha esse material pela internet, agora o foco é saber quem produz para proteger essas crianças e a pena é ainda maior para quem está envolvido na produção. E se tem um exemplo de crime que não tem fronteira entre países, é o crime de pedofilia. Tanto que esses mandados estão sendo cumpridos em diferentes países e eu tenho a lista completa de quais são esses países que têm policiais locais indo às casas desses pedófilos que armazenam e compartilham esse conteúdo. No Brasil são 175 mandados e mais 68 na Argentina, 7 no Panamá. O Paraguai tem 5 mandados cumpridos nesta manhã, 4 na Costa Rica, tem um mandado em Porto Rico, 1 em Honduras, 3 no Peru, 5 no Uruguai, 5 na Guatemala, 7 na República Dominicana, 3 na Espanha e 1 na França. Isso só reforça a importância da conversa entre países na contribuição para crimes cibernéticos e na troca de informações entre polícias aqui dentro do Brasil mesmo. Eu já vi muitas ocasiões, e infelizmente isso ainda é uma realidade, em que as polícias não se conversam. Por uma vaidade, por uma ordem de um comando, mas muitas vezes numa mesma ocorrência ou numa mesma investigação em curso, os órgãos de segurança acabam batendo cabeça um contra o outro. Investigam o mesmo averiguado, um tem uma informação que o outro está correndo atrás e já poderia ter agilizado o processo, porque o crime não quer saber se vai ser preso pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, pelo FBI, pelo Batman, ele quer fugir do flagrante. E as instituições não podem ter essa barreira entre elas para trocar aquilo que é de proteção para a sociedade. Então é importante ver isso que está acontecendo hoje. Órgãos internacionais trabalhando com a Polícia Federal Brasileira, trabalhando com a Polícia Civil do Estado de São Paulo e dos outros estados onde estão sendo cumpridos esses mandados, porque a sociedade é uma só. A polícia pode ser diferente, o criminoso não é. E aí, o importante é ele ser preso, independente
da farda ou do uniforme que esteja dando a voz de prisão. 10 horas da manhã e mais 20 minutos. E as últimas horas no aeroporto de Viracopos, hein, meus amigos? Só notícia pra lá de esquisita e bizarra. Ontem, por exemplo, durante um voo da Azul que saía do aeroporto de Viracopos com destino ao aeroporto de Santos Dumont, o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o piloto percebeu que havia algo estranho dentro do banheiro e decidiu acionar a Polícia Federal com medo que fosse um explosivo. O voo com isso precisou ser suspenso, todo mundo desceu, o avião foi evacuado, um protocolo de segurança, e aí os próprios policiais federais foram ali constatar se havia algum indício de explosivo ou não. E foi identificado que era um pedaço de plástico que foi jogado dentro do vaso sanitário da aeronave da Azul Linhas Aéreas. Então o piloto seguiu o protocolo que era determinado para uma situação delicada como essa. Isso foi às 3h45 da tarde de ontem. O comandante desse voo acionou a Polícia Federal, identificado que não havia nenhum artefato, que não havia nada explosivo, apenas um pedaço de mochila e um pedaço de plástico ou coisa parecida, sem qualquer fio, sem qualquer detonador. Foi liberado o voo que saiu por volta de 5h10 da tarde. Então o horário em que mais ou menos estaria chegando no Rio de Janeiro foi o horário que o avião partiu aqui da cidade de Campinas. A nota conta que verificamos que um pedaço de mochila ou coisa parecida sem qualquer fio ou artefato que pudesse indicar se tratar de explosivo, ocorrência finalizada sem nenhum indício de fato criminal. Passado o susto, o avião decolou. Mas você acha que essa foi a única informação bizarra de Viracopos nesses últimos dias? Você deve ter recebido ou ouvido a história de um homem que foi detido com uma espada de samurai no saguão do aeroporto de Campinas. Mas afinal de contas, quem é esse cara? Por que ele estava com essa espada? E o que aconteceu depois da detenção que contou com o uso de um taser, que é a arma de choque com baixa letalidade e que o deteve naquele momento em que ele estava fazendo ameaças a passageiros e aos próprios policiais chamados para essa ocorrência. O repórter Igor Val está conosco para contar a história completa, começo, meio e fim, afinal de contas, o que aconteceu com o samurai de Viracopos, Igor Val? Oi, Heitor, estou aqui em frente à delegacia do Aeroporto Internacional de Viracopos, onde essa ocorrência foi registrada. Heitor, este homem de 45 anos foi liberado após passar por procedimentos na UPA São José, na cidade de Campinas. Segundo os relatos da testemunha, o rapaz estava no saguão de desembarque do aeroporto, aparentando ali estar em uma chamada de vídeo, em uma ligação de vídeo, e visivelmente com um objeto escondido na roupa. Os passageiros, até assustados com essa suspeita, avisaram a segurança que até num primeiro momento foi tentar conversar com esse homem, mas ele mostrou uma espada e começou a ameaçar alguns passageiros, Heitor. A polícia militar então foi acionada, veio até aqui, tentou conversar com este homem, mas segundo o boletim de ocorrência, ele estava aparentando estar em um surto psicótico. Por isso, Heitor, a gente tem até a ação da polícia militar, enquanto policiais estavam conversando com ele, outro deu a volta e teve que utilizar uma arma de choque para conseguir imobilizar este rapaz e desarmar, tirar essa espada de aproximadamente 40 centímetros da mão deste rapaz. Ele então foi imobilizado, foi detido e foi trazido até aqui, a delegacia do Aeroporto Internacional de Viracopos. Aqui na delegacia, Heitor, os policiais tentaram novamente conversar com este homem, tentar tirar algumas informações, entender o que estava acontecendo, mas esse homem ainda desconexo com a realidade, até falou para os policiais que achava que estava conversando com integrantes de uma facção criminosa, Heitor, uma facção criminosa que domina o Rio de Janeiro. Até ele contou para os policiais que estava sendo perseguido, ali com informações desconexas com a realidade, ele disse que estava sendo perseguido e por isso estava armado com uma
uma espada para se proteger. Heitor, esse caso então saiu aqui da delegacia e foi para a unidade de saúde, ele foi levado para uma unidade de pronto atendimento do São José, aqui na cidade de Campinas, onde passou a noite e posteriormente foi liberado. Heitor, um caso que foi registrado apenas como porte de arma branca ilegal e agora a justiça até analisa isso, um caso que não foi registrado como ameaça, porque nenhuma testemunha, Heitor, ninguém ali que se disse ameaçado por esse homem que estava com uma espada no aeroporto, veio até a delegacia ou em qualquer outra delegacia para falar para a polícia, para testemunhar o que teria acontecido. Este caso então só foi registrado como porte ilegal ali de uma arma branca, a espada que foi apreendida, Heitor. Este homem que foi liberado, ele tem uma extensa ficha criminal. Ele tem passagens por furto qualificado, porte ilegal de arma, roubo e o último, tentativa de homicídio. Ele até estava preso, foi solto em 2024, Heitor. Agora a justiça passa a analisar todos os fatos, esse do porte ilegal de arma branca e também todos os fatos ali que ele conversou com os policiais. É importante, Heitor, qualquer pessoa que estava no aeroporto no momento dessa ação, que tenha mais informações, é importante que venha até a delegacia ou entre em contato pelo telefone para a polícia tomar conhecimento dessas situações e o caso ser registrado da maneira que tenha que ser, devido às informações corretas aqui na Polícia Civil. Heitor, eu volto com você. Obrigado ao Igor Val com essa história pra lá de inusitada que aconteceu no Aeroporto Internacional de Viracopos. E claro que vai continuar com uma averiguação, mas acho que vai ficar por isso mesmo. Às 10h26, hoje terça-feira, 28 de abril de 2026, e uma terça-feira quente, temperaturas mais altas do que registradas ontem. Ontem a gente falava ali por volta das 10h30 de 24 graus em Campinas. Agora, os termômetros já estão subindo em 26,5 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. A mínima hoje registrada foi de 20 graus. A umidade relativa do ar está em 77%, com um ventinho xoxo de 4,7, menos de 5 km por hora. Nath Luquezzi, semana de feriado, tem muita gente querendo saber como é que vai ser de terça pra frente, porque sexta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador, muita gente estará de folga, mas já nessa terça-feira, tem cara de virou no tempo ou não? Bom dia pra você. Bom dia, Heitor, bom dia você, ouvinte. Pois é, pode deixar comigo, porque o finalzão de semana já estamos garantindo aí tempo firme, mas calma que vamos falar primeiro de hoje. Hoje, terça-feira, a frente fria ainda atua, ainda influencia o tempo aqui no estado de São Paulo, mantendo a atmosfera instável. Então, sim, podemos ter chuva recorrente ao longo do dia, com possibilidade de períodos mais intensos, acompanhados de raios, principalmente durante a tarde. Isso, claro, em algumas regiões. A gente tem um alerta do INMET, inclusive, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, até hoje, às 11h59. Então, nesse período, a gente tem, sim, previsão de volumes entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até mesmo 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Aí sim, a partir de amanhã, quarta-feira, a tendência é de uma melhora nas condições do tempo, um enfraquecimento dessas instabilidades, então o sol volta a aparecer com mais frequência, a chuva perde força a partir de amanhã, trazendo um pequeno período de tempo mais firme, porque ainda na quinta-feira temos a formação de uma nova frente fria associada a uma área de baixa pressão que vai voltar a influenciar o estado, e é esse sistema que deve provocar o retorno das pancadas de chuva ainda na quinta-feira, principalmente entre tarde e noite. O que pode mudar é que entre sexta e sábado, essa frente fria tem passagem rápida e não volta a influenciar no final de semana. Então, para o final de semana, temos a volta do tempo firme. Que semana diferente. 10h29, mas em Campinas, uma semana com sabor de literatura. E depois do intervalo, nós vamos trazer para você as informações da 11ª edição da Semana Senac de Leitura, um evento gratuito que busca democratizar o acesso ao livro e valorizar a identidade nacional. A gente vai falar sobre esse assunto em instantes, na volta do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã e 31 minutos. Raízes e saberes. A cultura brasileira em palavras. Esse é o tema da 11ª edição da Semana Senac de Leitura, que começou ontem e segue até quinta-feira, o próximo dia 30, em várias unidades do Senac aqui do interior de São Paulo. Na região metropolitana de Campinas, a gente destaca Americana, Limeira e o Senac Campinas. A intenção desse evento, que é aberto a toda a comunidade, gratuito, é democratizar o acesso ao livro e valorizar a identidade nacional. Para a gente conhecer um pouco mais sobre esse trabalho e deixar você que é apaixonado por leitura com gostinho na boca para conhecer de perto essa edição da Semana Senac de Leitura, nossa convidada presente aqui conosco nos nossos estúdios, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, é a Tarciana Migotto, do Senac Campinas, que abriu um espaço na sua agenda para conversar com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque eu imagino a correria que deva estar para montar tudo e deixar tudo impecável para receber o público nessa já tradicional Semana Senac de Leitura. Tarciana, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Bom dia, eu que agradeço o convite e a agenda realmente foi aberta para estar aqui compartilhar com vocês esse momento. Como é que foi o primeiro dia, como é que foi a recepção do público? Soube que teve muita criança que já fez parte da estreia, da abertura dessa semana. Foi muito boa, nós tivemos visita das escolas da cidade, nós tivemos ontem espetáculo teatral, oficina de doces pernambucanos, tivemos como usar a erva mate no nosso território brasileiro. Então o professor fez lá uma demonstração do chimarrão, tererê, o famoso mate gelado do carioca. Então assim, foi bem legal o primeiro dia, bastante gente, e agora nós já estamos no segundo dia aí. Qual a importância de um espaço como o Senac abrir a discussão sobre a importância da literatura num país que a gente sabe que o consumo de livros tem diminuído nesses últimos anos? Basta ver o fechamento de grandes redes de livrarias que a gente assistiu nessa última década. O Senac tem esse olhar bem criterioso para a questão da literatura ou da leitura no sentido geral. Nós somos uma escola técnica, a gente está formando profissionais para o mercado de trabalho. A partir do momento que a gente traz a literatura ou a leitura para dentro do nosso ambiente, a gente transforma esses profissionais com uma qualidade muito melhor. Na questão de interpretação, de vocabulário. E assim, a gente precisa resgatar a leitura no modo geral. E nós temos nossos alunos do ensino médio técnico, que ainda são adolescentes. Então a gente faz esse movimento. E também temos os alunos da aprendizagem. Então a gente ainda está resgatando e trazendo e mantendo vivo a literatura.
E para que isso aconteça, a gente tem lá a nossa tradicional feira de troca de livros, né? Você traz um e troca por outro, que é uma forma também de não ter o gasto. Então, aquele livro que está parado em casa, a gente troca uma literatura por outra, um livro infantil por um livro infantil, o famoso gibi pelo gibi, e também quem gosta e quer os livros técnicos. Então, na nossa feira de troca, a gente tem esse movimento mesmo da economia circular, né? Nath Luquezzi, estamos conversando com a Tarciana Migotto, que é do Senac Campinas, falando sobre a 11ª edição da Semana Senac de Leitura. Bom dia, fiquei curiosa para entender como é que foi a escolha do tema, o quanto que é importante passar para os nossos jovens a cultura brasileira, que muitas das vezes nós mesmos não conhecemos as nossas raízes. O tema, existe um comitê de bibliotecários e funcionários, né, da equipe, os auxiliares de biblioteca. Nós nos reunimos desde outubro do ano passado para pensar no tema. A gente faz uma votação, traz vamos dizer assim, algumas palavras-chave. E depois, quando a gente chega na conclusão final, é pensando o que a gente precisa resgatar da nossa cultura. Cadê a nossa oralidade? Cadê aquela história da avó, da tia? Será que todo mundo sabe do filtro de barro? Ou que a coxinha é uma tradição brasileira? Então, a gente traz desse sentido. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas uma biblioteca falando da coxinha? Por que não? A gente pode falar da gastronomia, né? Dentro do Senac nós temos os cursos gastronômicos. E aí a gente pegou essa raiz, esses saberes, e estamos transformando numa forma poética dentro das escolas. Então, hoje eu saí e deixei acontecer numa oficina de colagem. Então, dentro da oficina de colagem, eles estão se expressando o que eles entendem sobre a cultura brasileira e sobre as próprias raízes deles. Então, eles transformam isso de uma forma que eles consigam visualizar o que é a nossa cultura. Então, não precisa ser só livro, né? A gente pode trazer a cultura de outra forma. E entre as atividades hoje que vão além da literatura, entre 2 e 13h30 da tarde, tem a oficina Por que Bebemos o que Bebemos? Uma experiência bem-humorada, saborosa, que percorre a história da cultura alimentar no Copo do Brasileiro, que terá como palestrante o Cláudio Tibério Gil, formado em Tecnologia da Gastronomia, em Gerontologia, especialista em Vigilância Sanitária e que também é docente de bebidas do Senac Campinas, entre outras instituições de renome. E hoje também tem um bate-papo com o Oscar Nakasato, Memórias, Culturas e Literatura Brasileira, ele que é vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Romance Literário em 2012. Tem algumas obras conceituadas, como por exemplo o romance Nihonjin, do ano de 2011. Como é que é para esse público, principalmente infantil, ter contato com escritores que ganharam prêmios, perceber que o livro ele vai além daquele papel, daquela história contada no papel, mas tem toda uma história, uma carga emocional vinda do autor. É um choque de realidade também para quem está começando a vida como leitor? Bem grande, até porque muitos deles nunca tiveram contato com nenhum autor de verdade, assim, está ali na minha frente. E o Senac, a gente tem uma tradição que toda vez que a gente recebe um autor, Senac Campinas, nós damos o livro daquele escritor para o aluno ter a emoção de estar ouvindo ele, entendendo por que ele escreveu e ainda tirar uma foto e pegar um autógrafo. Então, muitas vezes é a primeira vez que aquele aluno está recebendo um livro na vida. E aí o Oscar, ele é de uma família japonesa, e aí ele conta nos seus livros a chegada da imigração japonesa no país e o que eles interferiram, não. O que eles trouxeram da cultura deles, que hoje faz parte da nossa cultura também. Então, por isso que nós trouxemos essa diferença aí das gerações culturais também. Existe um choque de realidade muito grande também, até porque a leitura hoje compete com as redes sociais, com as telas. Tem como aliar a tecnologia à literatura? Totalmente, porque hoje nós temos aí os livros digitais. Então, para quem gosta de uma tela, pode ler digitalmente. Hoje nós temos o Mac, né, Mac Livros, que está aí de graça, tem livros atuais, contemporâneos, e que a gente pode baixar em qualquer momento. Temos os livros em domínio público, mas a forma de a gente tirar os alunos um pouquinho, ou os adultos também, né, da tela,
é, de repente, aquele Instagram literário ou aquela outra rede social, né, mais literária. Mas, assim, a gente consegue fazer um match aí dos dois. O videogame hoje, muitos jogos também são releituras de livros e viraram jogos. Então, a gente consegue fazer essa relação literatura com alguma coisa mais eletrônica, dá para fazer. Nós estamos conversando com a Tassiana Migotto, que é do Senac Campinas, falando sobre esta 11ª edição de um evento que já se torna tradicional do Senac, a Semana Senac de Leitura. Vai até quinta-feira, eu estou vendo aqui alguns dos eventos, algumas das oficinas já com inscrições encerradas, outras ainda com inscrições abertas. Além dessa conversa, desse bate-papo com o Oscar Nakassato, que acontece hoje em Campinas, ao longo da semana, olha aqui, ó, dica para você que está acompanhando o nosso Manhã Bandeirantes. Dia 30, quinta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia, tem o workshop Cordel, Literatura Popular Nordestina, apresentando aos participantes a riqueza da literatura popular nordestina e seus elementos fundamentais, a rima, a métrica, a oralidade. E o palestrante será o Samuel de Monteiro, que é produtor cultural, compositor, cordelista, que tem esse trabalho de difusão e valorização da cultura popular nordestina. Também tem ainda outras inscrições que estão abertas, muita coisa já com inscrições encerradas, por exemplo, oficina Velas Artesanais, o workshop também sobre a gastronomia, esse ainda tem vaga para você que quer acompanhar. Porque Bebemos e o que Bebemos ainda tem vagas abertas nessa inscrição. Ou seja, isso demonstra que quem conhece o trabalho do Senac já está se antecipando, fazendo inscrições encerradas. Existe um público que já espera essa semana, portanto, e está muito claro pelas inscrições aqui que esgotaram rapidamente, né, Tassiana? Sim, nós temos clientes, assim, participantes fiéis, que todos os anos eles estão lá e até mandam uma mensagem antes, assim, quando vai ser? Já tem programação? Então, assim, abril, encerrou. Esse ano foi inédito mesmo. Nós subimos a programação e em menos de uma semana já tinha encerrado algumas atividades, mas ainda temos. Dá para participar do Oscar hoje, porque Bebemos e o que Bebemos, e amanhã do Cordel ainda tem vagas. Mas também dá para aparecer lá sem inscrições, porque sempre tem uma desistência e a gente consegue colocar na participação da atividade. Existe um gênero literário que os adolescentes, os jovens mais gostam hoje em dia? E qual que é a importância também de mostrar outros gêneros? Porque muitas das vezes, por exemplo, ele não tem acesso a um cordel, mas acaba se encantando também. Tem. Eles gostam muito do romance literário mesmo, ou daquele livro de suspense. Hoje em dia, eu vou falar para você que o suspense policial está ganhando, os nossos livros não param na prateleira. E o cordel, eles se encantam porque eles não conhecem. E aí, quando eles descobrem que para você escrever uma rima de cordel, tem um segredinho, e aí eles ficam super animados com isso. Porque, na verdade, na frase do cordel tem que ter 7 estrofes, assim, 7 parágrafos. Então, é uma forma muito legal de escrever. E aí eles se descobrem escritores sem querer. Olha que legal. E além de se descobrir escritor, tem muitas crianças se descobrindo leitoras. Abril desse ano, agora nesse mês de abril, é comemorado o Dia da Literatura, o Dia Nacional do Livro Infantil. E dados do Instituto ProLivro, em parceria com o IPEC, apontaram que 41% das crianças entre 5 e 10 anos afirmam gostar muito de ler. 45% das crianças afirmam gostar pelo menos um pouco de ler, ou seja, 86% das crianças ouvidas entre 5 e 10 anos têm contato com a literatura de alguma forma. Isso é um respiro para pensar nas próximas gerações, Tassiana, que teremos, quem sabe, uma nova geração que goste mais de ler do que talvez a minha, a da Nath e essas mais novas? Eu sempre tenho esperança. Mas eu tenho certeza que a gente está olhando para um outro momento da literatura. As crianças e as famílias estão olhando para esse momento, como a Nath já tinha falado, de tirar da tela. Então, a literatura voltou para essas crianças de uma forma de mexer com a criatividade, com o imaginário, que estavam sendo perdidos por questão da tela, e a literatura acaba trazendo isso. Por isso que eles gostam, porque o imaginário e a criatividade vai longe quando a gente cai no universo literário.
Então, eu acredito que teremos uma nova geração por aí. Em contrapartida, chega a época de vestibular, prestar Enem e tem os livros obrigatórios. É muito gostoso quando você lê algo que você realmente gosta, mas geralmente são livros difíceis, densos. E aí, existem estratégias para ajudar esse jovem a conseguir passar por esse momento de uma maneira tranquila? Totalmente. Aí eu vou contar um segredinho para quem não sabe. As universidades acabaram mudando esses livros de vestibular. Então, hoje nós temos Racionais num livro na lista de literatura de vestibular obrigatório, que já traz um outro olhar, né? As músicas estão ali, e aí o aluno ele fica mais à vontade para ler, para ouvir, para interpretar. Então, hoje, dentro do vestibular, tem a literatura densa, clássica, tradicional, mas temos literaturas contemporâneas, que isso acaba motivando ele a querer ler. E os professores, ou quem vai acompanhar, precisa transformar essa literatura mais clássica, vamos chamar assim, de uma forma gostosa, porque se a gente olhar para ela, a gente está falando da realidade do dia de hoje. É clássico, foi escrito lá atrás, né? Mas eles estão pontuando coisas que estão acontecendo no dia a dia de hoje. Então dá para a gente trabalhar de uma forma bem leve, bem gostosa essa literatura, sem ser tão chata. Tarsena, você falou que hoje a busca mais frequente pelos livros com romances policiais ou com investigações criminais. O que você entende que falta hoje no mercado que pode atrair esse público mais jovem? Uma modalidade de literatura que talvez os escritores ainda não tenham percebido que pode ser um diferencial. Personagens mais jovens. A gente precisa escrever literatura que tenha personagem na idade dos jovens. Histórias que casem mais com o que eles estão vivendo hoje. Então, se a gente olhar para Clara Alves, ela escreve para um público jovem. Se a gente olhar para o Pedro Ruas, ele escreve para um público jovem. Então, eles estão escrevendo para eles, mas ainda faltam autores, né? Pessoas que escrevam para os próprios jovens, vivenciando o que eles estão passando no momento. A gente deve ser da época de vocês e da minha, Pedro Bandeiras, Sim. que tinha a coleção Os Caras, que eram jovens, adolescentes, que eram para nós. Só que hoje aqueles caras estão desatualizados para os jovens de hoje. Então a gente precisa de alguém que escreva nessa linha. Livros como A Droga do Amor, A Droga da Obediência, que inclusive vão virar filmes recentes. Tem que ter uma adaptação, né? Porque quando Pedro Bandeira escreveu, não existia rede social, não existia WhatsApp, era um outro mundo que ainda é encantador, mas para pegar o jovem precisa ter aquela familiaridade, né? Totalmente. Por exemplo, a Clara Alves, o livro dela é uma conversa num chat de videogame. Então, traz isso para o mundo deles. Então, o Pedro Bandeira quem for fazer a adaptação do filme, vai precisar trazer para a atualidade, que senão não vai pegar o jovem da forma. E o que vai ser legal? Vai resgatar essa literatura. Na hora que sair o filme, os jovens vão atrás do Pedro Bandeira. Hoje, como é que o Brasil se posiciona na questão de HQs? A gente vê que é muito consumido pelos jovens, mas a maioria são HQs gringos. O Brasil consegue se posicionar com escritores brasileiros? Nós temos muitos escritores brasileiros, mas eles não são reconhecidos como os estrangeiros. Então, infelizmente, assim, eu vou falar que o HQ mais conhecido no Brasil, Maurício de Souza, Turma da Mônica, que a gente chama de gibi, né? Mas, assim, é o mais conhecido. Mas a gente tem vários brasileiros, como a Elô, que escreve, como a Luísa, que tem o Arlindo. Nossa, o Arlindo é maravilhoso. Então, assim, a gente tem muitos brasileiros que ainda não têm esse reconhecimento, mas nós temos muito, muito mesmo. Eu tenho uma sugestão que se chama Ed Galileu. É um quadrinista jundiaense que escreveu O Homem Chiclete. Olha, vá atrás dessa HQ, porque é muito boa, é uma história que se passa em Jundiaí, então tem todo esse nosso ambiente e, ao mesmo tempo, tem aquela fantasia ligada também aos super-heróis. O Homem Chiclete, Nath Luquezzi. Vou trazer para você uma edição do Homem Chiclete, que é muito legal, é muito bacana mesmo. E para quem está mais curioso, para quem quer conhecer mais sobre esse trabalho, além dessas oficinas que tem a inscrição antecipada, como você disse, pode chegar que sempre tem uma desistência. Se a pessoa chegar na curiosidade, sem nenhum livro para troca, sem nenhuma inscrição,
Ainda assim ela vai aproveitar essa semana? Vai aproveitar. Ela pode chegar, se identifica no atendimento, o atendimento faz a liberação e pode aproveitar o Senac, a biblioteca, passar lá pela feira de troca de livro. Nós temos uma exposição, nós montamos uma exposição sobre objetos turísticos, né? Que a gente vai lá, o imã de geladeira, o guarda-chuva do frevo. Nós temos uma exposição de figurinos montado para os nossos alunos do curso de moda. Temos um painel para a gente tirar umas fotos. Então, tem coisas que dá para a gente aproveitar. Mas eu queria fazer uma dica, então, de um HQ. De um campineiro, Diego Augusto, que ele é campineiro e tem um HQ, tem vários, na verdade, também. E ele é daqui de Campinas, indico. Diego Augusto. Diego Augusto, artista da região. Isso. Quem sabe em breve a gente já não vai trazer também aqui para conversar com a gente. Renascente é uma das obras dele, lançada em 2024. Um dos trabalhos do Diego Augusto, vale a pena conhecer. Eu vou atrás, vou conhecer um pouco mais. Sou apaixonado por literatura e principalmente aqui da nossa região. E se você quiser também conhecer mais sobre esse trabalho da semana do Senac Campinas, é só você ir até a rua Sacramento, número 490, no centro da cidade, onde está o Senac Campinas. Quem quiser conhecer um pouco mais, no portal do Senac tem mais informações dos eventos também? Tem mais informações sobre todos os eventos que nós teremos aí no decorrer dos dias, não só a Semana Senac de Leitura, mas tem vários eventos abertos à comunidade. E também quero aproveitar para dizer que a biblioteca do Senac Campinas é aberta à comunidade, pode ser usada pela população campineira. Nós somos abertos à população, tá? Então pode ser usado também. Então, dica para você que também é apaixonado, apaixonada por literatura, nós recebemos aqui no estúdio do Manhã Bandeirantes a Tarciana Migoto, do Senac Campinas, falando sobre a 11ª Semana Senac de Leitura, com o tema Raízes e Saberes, a Cultura Brasileira em Palavras. Tarciana, muito obrigado pela sua atenção, por abrir esse espaço na sua agenda, conversar com o nosso ouvinte. Sucesso sempre para o Senac, para esse trabalho incrível que vocês fazem. E de volta para o Senac, que deve ter muita criança esperando vocês por lá. Só um pouquinho, eu que agradeço a oportunidade, espero vocês por lá. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, a sua participação pelo nosso WhatsApp 19 ao DDD 971021493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser.
De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 13h, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Dez horas da manhã, 54 minutos, 10h54. Vamos trazer a sua participação aqui. Deixa eu agradecer aqui quem está nos ligando. O Januário Pisa. Bom dia para você, Januário. Infelizmente a gente não consegue colocar a ligação ao vivo no ar. Porém, pode mandar sua mensagem de áudio que a gente coloca aqui a sua opinião, a sua participação, que é sempre muito bem-vinda na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa eu trazer algumas mensagens aqui para a gente começar o nosso giro. E na sequência, olha, uma informação importante de mais uma operação policial, hein? Agora ligada à participação de agentes públicos que fariam parte do PCC, a facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Antes, deixa eu agradecer aqui as mensagens, desejando bom dia pra gente, o Marco Bedin, nosso ouvinte de todas as manhãs. Nós conhecemos aqui na última semana, sexta-feira passada, ele veio aqui retirar um brinde que ganhou com Carlos Batista, mas o grande brinde é saber que você está conosco todos os dias, viu, o meu querido Marco? A mensagem aqui do... Meu Deus... o Roberto de Jundiaí. O Roberto de Jundiaí escreve pra gente o seguinte: tem homem mais corajoso do que Romeu Zema? Não. Se o Zema aparecer assassinado, já sabemos quem serão os assassinos. Não entendi onde ele quis chegar com isso, mas acredito que seja ligada. Tem um link aqui, deixa eu ver o que é o link enviado pelo Roberto. É algum vídeo. Eu vou privatizar a Petrobras, escreve Romeu Zema. Ele fala aqui vai privatizar o Banco do Brasil. Vou passar a faca nos super salários. É um vídeo do Romeu Zema falando sobre os projetos de campanha dele. Então, projeto de privatizar a Petrobras, de privatizar o Banco do Brasil, cortar os super salários, os cargos comissionados. Romeu Zema, que daqui a pouco a gente vai trazer reportagem. Fiquei devendo ontem, mas hoje a gente vai trazer a agenda dos pré-candidatos à presidência da República. Mensagem também, quem nos escreve é o Edson Elias. O Edson escreve o seguinte, ele manda foto de um prédio no centro de Campinas, pelo que estou identificando ali é bem próximo ao viaduto Miguel Vicente Cury. O prédio está largado, as traças, com pichação para tudo quanto é lado. E ele diz, bom dia, Heitor, bom dia, Natália. Bom dia. A Câmara Municipal de Campinas solicitou à Prefeitura um terreno de 9.000 metros quadrados no bairro São Bernardo para construir uma nova sede com investimento estimado em 30 milhões de reais. Aí o Edson questiona. Com tantos prédios abandonados no centro, não poderiam, por exemplo, revitalizar o viaduto reformando o prédio deprimente da antiga Galeria Pagé, abandonado desde 1999, e poupar o dinheiro da população? Então é o prédio da antiga Galeria Pagé. Eu vou ser bem honesto com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu comecei a minha vida em Campinas quando eu vim estudar aqui em 2008. Então eu não cheguei a pegar a Galeria Pagé Campineira aberta. Sei que a Galeria Pagé em São Paulo ainda diz que não tá aberta, mas tá. Que tem um pouco de tudo que você possa imaginar. Mas a história ali desse prédio da Galeria Pagé no centro é no entorno mesmo do viaduto Cury. E acabou ficando famoso como um comércio fantasma. Tem 60 salas vazias, esquecidas pelo seu investidor. O prédio, eu estou vendo uma reportagem aqui do Correio Popular de 2013, dizendo que o prédio pertencia à Galeria Visconde de Rede, nome oficial que permanece no letreiro que sobrou na entrada do prédio. Mas ficou conhecido como Galeria Pagé, aqui na história de Campinas, entre a rua Engenheiro Jaime Pinheiro de Ulloa Sintra e a rua Visconde do Rio Branco, em frente ao Camelódromo e ao viaduto Cury. Vou contar uma história aqui, que ali no Jardim Leonor tem muitos prédios que chegou num momento que simplesmente não sabiam mais quem era o dono.
Trabalhei muito tempo ali no veículo de comunicação, que fica naquela rua, que é a TVB. E ali, na frente, teve uma ocupação de um prédio que aí depois descobriram que era do Zé Português, que era um dos amigos íntimos do ex-governador Orestes Quércia, mas que a família simplesmente nem lembrava que aquele prédio era da família. Então veja quantos não estão nessa situação e que poderiam ser revitalizados. Claro que não é ocupar o prédio. No caso da prefeitura, é fazer um processo dentro da lei para que ele se torne um patrimônio público. Ou você acha que um prédio como esse da Galeria Pajé está com IPTU em dia? Ou você acha que esses inúmeros prédios que estão largados no centro de Campinas estão pagando em dia os seus impostos? Experimente você deixar de pagar o IPTU por um ano. Agora, por que o dono de um grande prédio... Ah, mas ele também é dono de outros, a gente não pode mexer com o cara. Por que não pode mexer? Por que não pode cobrar aquilo que todo mundo é cobrado? Por que uma empresa que deixa um prédio de especulação imobiliária no centro da cidade esperando a hora certa de investir, e essa hora certa demora 20, 30, 40 anos, porque esse prédio vai passar para algum familiar, para algum filho, para algum neto. Então isso vai continuar gerando uma máquina que não tem fim. Por que não desocupar esse prédio legalmente, dentro do que é o processo legal? Porque aí tem que comprar briga com gente que muitas vezes está no mesmo espectro político que quem está de plantão com a caneta na mão. 11:01, mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Bandeirantes. Bom dia. Aqui é o Pedro de Sumaré. E aí, Pedro? Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Manda. Sobre a água, o Darciso tá falando que a BRK tá tomando conta da água, mas a água tá saindo muito ruim, com fedor muito ruim. Quando você liga a torneira, a água tá com cheiro muito ruim. Toda a região de Sumaré, toda a região de Hortolândia, aí, a água tá saindo com cheiro ruim, muito forte. Sim. Da torneira da rua. Essa é uma reclamação que vem desde a semana passada de moradores principalmente de Hortolândia, de Paulínia, de Montemor, mas o relato também agora do nosso ouvinte, o Pedro, da cidade de Sumaré. Nós fomos atrás das respostas. Nós recebemos vários vídeos, denúncias e gente que mostrou que a caixa d'água estava limpa e mesmo assim uma água barrenta, escura, estava chegando até essas residências. No final de semana para cá, os relatos mudaram um pouco, dizendo que a água ela vem transparente, porém com um gosto muito forte, um gosto de pano sujo. Foi o relato que fez ontem o nosso repórter Kevin Veloso, que foi inclusive a um salão de cabeleireiro que depende muito da água. E nós fomos conversar com o Valdemir Freitas, que é o diretor regional da Sabesp, e o Tiago Dantas preparou uma reportagem que ele vai contar o relato de quem está sofrendo com a água e qual é o posicionamento oficial da Sabesp, que é quem cuida do abastecimento, da distribuição e também do tratamento da água nessas cidades citadas pelos moradores como um produto que não tem cara de água potável. Mas será que ela tá? Vamos na reportagem descobrir. Água de cor escura, com gosto e cheiro ruim. Essa está sendo a situação enfrentada pelos moradores de Hortolândia, Paulínia e Montemor. Neste vídeo, feito por um morador do Jardim Nova Europa, em Hortolândia, é possível ver o líquido de cor marrom na caixa d'água. Tô aqui na minha caixa d'água, aqui, olha a situação que tá a minha caixa d'água, ó. Aí, ó. Tá desse jeito aqui, ó. Lá na rua, aqui na rua Mambaí, aqui, ó. Situação que se estende desde a semana passada e que vem gerando críticas da população. Sem condições de consumo, muitos tiveram até que recorrer à compra de galões de água potável. O que acontece? Eu tive que comprar esses 2 galões, né? E tive que comprar esse bebedouro aqui, ó. 9 litros, né? Então eu abasteço ele pra gente ficar tomando água aqui e fazendo comida. De acordo com a Sabesp, a suspeita é que o problema esteja sendo gerado pelas propriedades e substâncias do Rio Jaguari, responsável pelo abastecimento nas cidades.
A empresa já adota medidas emergenciais na captação de água do rio. A qualidade do nosso manancial, que é o Rio Jaguari, estava com algumas propriedades e substâncias diferentes. E essas propriedades, elas passam pelo tratamento, elas removem todas as impurezas como um processo normal, só que infelizmente o odor característico dessa substância passou e chegou à casa dos clientes. A Sabesp incluiu um adicional de carvão ativado para que esse processo de tratamento ele retenha o odor e o gosto e que não chegue na casa das pessoas. Essa proprietária de um salão de beleza no bairro Vila Real Continuação fala do susto ao perceber a qualidade da água. Eu percebi a semana passada, começo da semana passada, que a água estava amarelada. As clientes falam que tem um cheiro meio de esgoto. Parece uma água de esgoto que foi recuperada. É exatamente isso que as clientes falam. A moradora faz uso contínuo do líquido no trabalho e diz nunca ter visto uma situação como a que enfrenta. E espera que a situação seja resolvida o quanto antes. Que ela procure achar o que está acontecendo e conserte, porque nós somos consumidores que estamos cobrando por um produto de qualidade, que é a água, e um produto que é essencial à vida. Laudos da CETESB devem apontar o motivo da coloração e do forte odor da água. A gente está aguardando a avaliação da CETESB para verificar o que de fato aconteceu no Rio Jaguari, para que a gente possa, no entendimento dessa avaliação, continuar tomando as medidas necessárias para que não aconteça. Essa declaração, portanto, do diretor regional da Sabesp, o Valdemir Freitas. Eu falei ontem no Brasil Gente, pode ser coisa de palpiteiro, eu não sou especialista, eu não estudei nessa área, não tenho conhecimento técnico, mas eu bebo água, né? E a gente paga a conta de água também. Claro que quem é o diretor técnico tem muito mais capacidade do que eu vou palpitar aqui. Mas se a água está com tratamento adequado na estação e ela está chegando na casa fedida, será que o problema não é na distribuição, não? Cano velho no meio do caminho, problemas na infiltração. É duro que eu vou falar agora, mas pode ser a realidade. Bicho morto no meio do caminho. Será que o problema é a água no tratamento ou a distribuição dela até chegar às casas? Será que não vai ter que rasgar a Hortolândia, a Paulínia, a Sumaré inteira para trocar encanamento? A Sabesp foi privatizada com a promessa de melhorar e democratizar o serviço. Então que faça valer essa privatização. Ou o problema vai ter que ser pago pelo poder público? Porque daí é fácil privatizar, né? Você privatiza uma empresa que já é consolidada, mas aquilo que for serviço público a empresa não gasta, não paga? Aquilo que for serviço público a prefeitura ou o estado vai ter que bancar. Aquilo que for serviço da Sabesp, a Sabesp paga para uma empresa privada terceirizada. Aí fica fácil, né? É igual o processo das rodovias de São Paulo. Privatizou depois que a Anhanguera e Bandeirantes já estavam impecáveis. Aí até eu quero aceitar a privatização, porque daí você tem o custo de manutenção, sim, de vigilância, mas você tem todo o retorno do pedágio. Então, se for para fazer parceria de privatização, tem que ser uma parceria em que o poder público economize naquilo que não tem dinheiro para investir. Então, quer fazer uma parceria público-privada com a Sabesp, você vai ter que rasgar a cidade, se necessário for, para trocar todos os canos. O que não dá é para chegar uma água com gosto de mofo, com cheiro de bicho morto, e dizer que tá tudo certo, que a água tá própria para o consumo. Pode estar sem poluentes, mas própria para o consumo, aí é um pouco diferente, porque ninguém merece pagar caro por um serviço que chega dessa forma na torneira. Tem mais mensagem de áudio, mais uma do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. 30 milhões de reais. Bom dia, Heitor. Bom dia. Aqui é André da Paraíba, João Pessoa. 24 horas ligado na Band. Aí sim. Seu programa está muito bom hoje, muito bacana. Muito obrigado. De ouvir. Fica com Deus, Deus abençoe todos os dias. Ouço a Bandeirantes desde os 14 anos de idade, 13 anos. Obrigado, fica com Deus. Que honra, que felicidade receber essa mensagem, o som da Bandeirantes chegando longe. Obrigado pelo carinho
E quando tiver que puxar a orelha, pode puxar também, porque a gente está aqui para receber críticas, sugestões e sempre fazer aquilo que a gente entende que é o melhor para o nosso ouvinte. Eu gosto tanto de ouvir vocês. Tem mais uma mensagem de áudio. Eu sei que a gente tem outros assuntos para tratar, mas eu sempre gosto de ouvir a participação do nosso ouvinte, até porque a gente vai aproveitando os ganchos também das informações que os nossos ouvintes trazem. Buenos dias, Heitor, Nath. Bom dia. Heitor, muito legal sua ponderação aí a respeito da questão do IPTU, né, dos imóveis aí, da elite, né, e como a gente muitas vezes, nós pobres, né, a gente parece que a gente se compadece mais aí com o que acontece com os ricos, né, a gente viu isso na questão aí da tributação das grandes heranças, né, parece que assim, a população não comprou essa ideia, né, e parece que tem a ideia que quando a gente já se transforma em classe média, a gente é alvo, né, do governo, e não é isso, é as grandes heranças mesmo, né, de Neymar para cima o negócio, né, mas a gente, é incrível como a gente tem aí uma vida difícil, mas a gente parece que defende mais os direitos, a gente compra essa ideologia de defender o direito dos poderosos dessa elite econômica, né, é incrível, a gente está mais próximo aí do padeiro, do açougueiro, do mecânico tal, e tudo mais, mas a gente compra aí a mentalidade aí e os direitos aí do Elon Musk, por exemplo, né? Um abraço para vocês, é o Erivelton. Erivelton, assina embaixo. Eu ouvi uma frase esses dias de que no Brasil quem ganha 100 mil por mês convenceu a pessoa que ganha 10 mil por mês que o problema do Brasil é quem ganha R$1.000 por mês. Eu assino embaixo, concordo plenamente. E tem uma frase que me dá até um negócio aqui quando eu ouço, que é: você tem que pensar com a cabeça do dono da empresa. Ok, desde que o dono da empresa também pense com a cabeça do funcionário que ganha um salário mínimo e que se coloque no lugar daquele mais humilde. Porque, afinal de contas, isso tem que ser uma via de mão dupla. A empatia tem que ir e voltar. Mas o que se cobra é que o trabalhador assalariado, o trabalhador mais humilde, ele tenha dó do patrão. Mas o patrão pode fazer o que quiser com esse trabalhador. E aí tá tudo certo. Aí ainda são aplaudidos. Então, essa semana é a semana do Dia do Trabalhador, inclusive. O que vai ter de homenagem, é igual o Dia Internacional da Mulher. Ganha um sonho de valsa, ganha uma rosinha. Mas no dia a dia a realidade da mulher é outra no Brasil. Do trabalhador é a mesma coisa. Tem todas as entidades falar que, nobre trabalhador. Mas no dia a dia a conversa é outra. 11h12, Nath Luquezzi, para quem está trafegando pelas ruas e avenidas de Campinas, está acontecendo nesta terça-feira uma blitz educativa para motocicletas. E é num dos corações da cidade daqui de Campinas, são em algumas das avenidas importantes. Conta pra gente onde é que isso está rolando. São duas ações, então, são duas blitz educativas no contexto de ações permanentes para a segurança desse público prioritário. Nessas duas ações, então, educadores da INDEC e das concessionárias parceiras vão distribuir materiais de orientação para a segurança viária. Também haverá entrega de antenas corta-pipa e desconto na troca de óleos aí para motoristas. As ações ocorrem, então, nas avenidas Rui Rodrigues, sentido bairro Centro, hoje, então já está acontecendo, já acabou, aconteceu até às 10 horas da manhã do dia de hoje, com distribuição de antenas corta-pipa, e amanhã no Largo do Rosário, no dia 29. Então, amanhã, quarta-feira, em todas as atividades no local, ali na Francisco Glicério, no Largo do Rosário, haverá abordagens aos motoristas com distribuição de material educativo e a entrega de voucher com 50% de desconto para a troca de óleo dos primeiros 100 que chegarem ali ao local e forem atendidos pelos profissionais parceiros. O atendimento aos motociclistas, então, será gratuito e feito por ordem de chegada, entre 9 e 1 da tarde no Largo do Rosário, amanhã. Os participantes também poderão conferir como estão os itens de suas motos, além de receber as orientações de seguranças e brindes. Hoje já aconteceu, então, a blitz programada durante a manhã, entre 9 e 10 horas. Nesse caso, hoje, houve aí distribuição de antenas corta-pipa para as motocicletas e equipamentos que evitam lesões graves. Às 11h13, um rápido intervalo. Na volta, a operação que combate a presença do PCC em prefeituras teve um preso aqui na cidade de Campinas. Ele não é funcionário público, mas estaria ligado a essa movimentação para tentar
cooptar agentes do serviço público para a facção que age dentro e fora dos presídios. O intervalo é rápido, na volta esse e outros assuntos na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 15 minutos. Uma operação contra a infiltração do PCC em prefeituras cumpriu ontem mandado de busca e apreensão na cidade de Campinas. O alvo não é um servidor da cidade, mas alguém que estaria ligado à tentativa de cooptar agentes públicos. Walter Sena preparou uma reportagem que a gente vai trazer para você agora no Manhã Bandeirantes. As investigações revelaram o esquema complexo de lavagem de dinheiro, onde o capital financeiro do tráfico de drogas era infiltrado em prefeituras por meio de empresas de fachada e fraudes em licitações. A Justiça determinou o bloqueio de 513 milhões de reais em bens e ativos dos investigados. As diligências aconteceram simultaneamente em várias cidades do estado de São Paulo, Paraná, Goiás e Distrito Federal. 6 pessoas foram presas. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um endereço em Campinas. Não foi divulgado mais detalhes sobre essa ação na cidade, mas a investigação confirmou que este alvo não é servidor público. O foco agora se volta para um possível financiamento de candidaturas políticas por parte do grupo criminoso. Ao todo foram cumpridos na operação completa 5 mandados de prisão temporária, 22 mandados de busca e apreensão, inclusive de um ex-vereador. Cidades por onde a polícia passou, além de Campinas, São Paulo, Guarulhos, Santo André, Mairinque, Ribeirão Preto, Santos, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Brasília e a cidade de Londrina, no estado do Paraná. A Justiça determinou o bloqueio de 513 milhões e 600 mil reais. O repórter Rodrigo Hidalgo conversou com o delegado Dr. Fabrício Intelizano e ele vai contar mais detalhes dessa operação em nível nacional. Polícia! Polícia! As ordens de prisão começaram a ser cumpridas logo cedo. Tá bom. 5 horas. Em outro endereço, mais um mandado cumprido. Tem arma? Tem. Droga? Tem não. Droga? Não tem. Entre os presos está Tiago Rocha de Paula, que já foi vereador de Santo André, na Grande São Paulo. A operação, que aconteceu em 3 estados e no Distrito Federal, expõe uma nova frente de atuação do PCC na infiltração em prefeituras. Além dessa tentativa aí de lançar candidatos, de fazer candidatos serem eleitos, eles estavam buscando cooptar pessoas que já estavam atuando na administração pública para gerenciar, para intermediar interesses da organização criminosa, para ter acesso especialmente a verbas públicas, a receitas públicas. Tentar limpar o dinheiro que eles possuem aí, baseado aí, oriundos dos crimes, especialmente o tráfico de drogas. Um dos pontos centrais do esquema era uma fintech, um banco digital criado pelo grupo. De acordo com a investigação, a empresa era usada para administrar pagamentos de prefeituras, como tributos, taxas e boletos. Na prática, dinheiro público era misturado com recursos do tráfico de drogas. O responsável por essa estrutura financeira, João Gabriel de Melo Yamauaki, já havia sido preso em março deste ano no Tocantins. Ele foi localizado em uma área rural depois de caminhar por horas tentando escapar da polícia. Já tinha andado uns 40 quilômetros mais ou menos. Quando eles chegaram, eles simplesmente me abordaram e falaram: perdeu, tá preso.
Para os investigadores, Yamauá é peça-chave do esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC. Nesta nova fase, os policiais apreenderam documentos, carros e equipamentos eletrônicos. A Justiça também determinou o bloqueio de até 513 milhões de reais em contas e bens dos investigados. A operação dessa segunda-feira é um desdobramento de uma investigação que começou em 2024, quando a polícia descobriu um esquema que movimentou cerca de 8 bilhões de reais. Na época, já havia indícios de que a facção tentava influenciar eleições e ocupar espaços dentro de prefeituras. Às 11h19, mais mensagens que vão chegando. O Edmilson, grande Edmilson, ouvinte da Rádio Bandeirantes, final do telefone 9884, desejando bom dia a nós outros, Natália. Bom dia. Você usou um trecho do meu comentário muito bacana, mas logo após você concordou com o que eu coloquei. Agora você acha que o empregador vai pensar com a cabeça do empregado? Ele está falando a respeito, ontem nós falávamos do fim da escala 6x1, que ele acredita que terminar a escala 6x1 vai transformar numa enorme pejotização que o empregador vai se adequar de um jeito que a CLT vai pro buraco. E aí ele hoje complementa, nunca que o empregador vai pensar com a cabeça do empregado. Por isso coloquei essa questão. E realmente a pejotização já está a todo vapor. Cabe a eles não tornar isso mais trágico. Ou você acha que o patrão está preocupado com o empregado? Ele quer mais é saber o dele. E o passeio dele no final de semana de lancha ou de avião. E nós que lutemos pelo nosso. Trabalhe para que eles conquistem uma nova lancha. É bem isso, a realidade é essa. Mas o que eu entendo, Edmilson, é que se não houver o governo regulando as regras e as leis trabalhistas, se ficar só a conversa de empregado e patrão negociarem, não existe negociação justa. Porque essa pessoa que vai fazer a negociação, ela vai precisar de algum respaldo jurídico. Então, terminar a escala 6x1 tem que vir acompanhado de dispositivos que não permitam essa pejotização. Por isso que é importante ficar atento ao que acontece em Brasília. Não é só comprar a pauta, você tem que entender o que é a pauta, até onde ela vai, dos dois lados. Do lado, sim, do empregador e do lado do funcionário. A mensagem aqui, quem nos escreve, deixa eu ver aqui o nome desta mensagem, DDD 15, o Joel Amorim, grande Joel, gostei do avatar aqui, um desenho, uma caricaturazinha do Joel. O governo deve pensar com a cabeça do dono da empresa e do trabalhador, concordo, mas só pensa com a cabeça do seu próprio bolso e dos seus próprios interesses também, né? Porque quem tá no governo quer permanecer, quem tá fora quer entrar desesperadamente e no meio fica o brasileiro brigando um contra o outro, sem perceber que no fundo, não é o mesmo grupo político que manda no Brasil, obviamente, mas é o mesmo grupo econômico que está sempre se beneficiando, independente do governo que está de plantão. Porque quem ganhar vai ter que conversar com quem realmente tem grana no país. 11h22, vamos falar da corrida eleitoral então, porque ela está chegando, outubro vem aí. E ontem aconteceu o Fórum Paulista de Desenvolvimento na cidade de Sorocaba, com a presença de algumas autoridades políticas. O Fórum Paulista de Desenvolvimento foi, na verdade, na cidade de Itu, região de Sorocaba, e o repórter Matheus Machado acompanhou a visita do pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, que foi acompanhado de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, e a gente traz algumas das declarações que foram discutidas no Fórum Paulista de Desenvolvimento. A 8ª edição do encontro reuniu lideranças políticas, empresários e figuras de destaque dos setores público e privado. A programação do fórum teve múltiplos painéis de discussão, como o cenário econômico, desafios do país e o futuro da inteligência artificial. Mas foi a política que acabou dominando os debates. O candidato à presidência, Ronaldo Caiado, participou da abertura e defendeu mais segurança, organização do Estado e criticou a atual gestão federal. A queixa da população brasileira é a simplificação do processo. Ninguém aguenta a burocratização. Agora, você querer fazer com que o governo federal fez é concentração de poder. Esta é a tese petista, é trazer tudo para as suas mãos. O FOPA reúne e discute os principais assuntos do Brasil e do mundo.
Durante o encontro foram apresentados projetos, iniciativas de investimento e estratégias geopolíticas internas e externas. A ideia é aproximar o setor público da iniciativa privada para atrair novos investimentos e assim melhorar a economia. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad eram esperados no evento, mas não participaram por mudança de agenda. O secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, fez críticas ao cenário político, defendeu a redução da polarização e comentou o afastamento dos jovens da política. É por isso que a gente trabalha por uma alternativa que possa dar ao Brasil as respostas que o Brasil tem nesse campo, da corrupção, da reforma administrativa, a falta de investimento na saúde, na segurança. E daí, com certeza, o jovem vai voltar a se entusiasmar para ingressar na vida pública, para fazer concurso, para ser médico do serviço público, para ser professor do serviço público, para ser vereador, deputado, prefeito. Ele vai sentir vontade de trabalhar pelo seu país, um país sério, um país que vai para frente. O ex-presidente Michel Temer encerrou a abertura do evento com uma fala sobre o cenário político nacional e a importância do diálogo entre diferentes correntes. O que é preciso é um embate de projetos, e projetos que guardam essa ideia do desenvolvimento social, político, regional, como disse a ilustre deputada, né? Uma coisa que possa fazer o Brasil. Poxa vida, o Brasil tem todas as condições. Eu, há poucos dias, aqui concluo para valer. 11 horas da manhã e 25 minutos. Outro evento importante que acontece no interior de São Paulo é a AgriShow em Ribeirão Preto. E as eleições 2026 também estão em pauta no evento, como mostra a repórter Olivia Freitas. O senador Flávio Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegaram juntos à AgriShow, a maior feira agropecuária do Brasil em Ribeirão Preto, no interior paulista. Pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio atacou o governo Lula em entrevista coletiva. Primeiro que tem que tratar o agro com respeito. Não pode o governo federal asfixiar o agro, tratar o agro como se fosse o vilão. O agro é solução. Em discurso no palco da feira, Flávio Bolsonaro elogiou Tarcísio e disse que no futuro espera ver o governador na presidência. Uma pessoa que tem sim plena capacidade de ser presidente desse Brasil e, se Deus quiser, ainda vai ser um dia, Tarcísio, porque o Brasil merece uma pessoa como você, comandando também esse país. O presidente Lula não participou da AgriShow pelo 4º ano consecutivo, mas enviou Geraldo Alckmin para representar o governo federal na feira. O vice-presidente aproveitou a presença para anunciar a criação de uma linha de crédito voltada ao setor agropecuário. Serão 10 bilhões de reais para financiar a modernização de máquinas e implementos agrícolas no país. Alckmin também falou sobre o outro programa voltado para o setor. Então vai ter um programa, Plano Brasil Soberano, para dar crédito com juros bem mais baixos para quem foi atingido pelo tarifaço e quem pode ter perdido a sua exportação para o Golfo Pérsico. Imagine que eu exporte açúcar, exporte frango e estou com dificuldade. Vai ter o crédito para superar essa fase. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato do Novo, viaja até Ribeirão Preto para também participar da AgriShow. 11 horas e 27 minutos. Final desta edição do Manhã Bandeirantes. Agradecendo a você que esteve conosco desde as 10 da manhã. Amanhã estamos de volta depois do Jornal Gente. Mas a Nath Luquezzi tem um convite para você. 1h30 da tarde começa na tela da Band o Band Mulher. Aliás, ontem você disse que ia ter um desafio de fazer provas de comidas vendadas. O que tinha lá para comer? Olha, eu errei logo de primeira. Você confundiu, dois sabores muito parecidos, né? Leitinho com goiabada. Parecidíssimos. Eu chutei Nutella e eu chutei doce de leite. E era na verdade era leitinho. Você achou que era goiabada. De primeira eu achei que era goiabada. Será que tá acontecendo alguma coisa comigo? Tinha esse doce de leitinho, tinha um doce de pistache, tinha um doce de Kinder Bueno. Nossa, era muito bom. Olha que diferença. No Brasil, gente, eu fiz uma prova uma vez, eu comi grilo. Mas eu já comi umas comidinhas ruins também, viu? Então aguarde a próxima vez do desafio que eu vou produzir esse treino. Ai, não, pelo amor de Deus. Eu tava com medo. E hoje, quais são as atrações, Hoje a gente vai falar sobre a relação entre as emoções e o câncer. Outono chegando, será que é o momento certo de fazer procedimentos estéticos? Até porque a gente investe um certo dinheiro em tudo isso. E finalizaremos hoje com música Modão dos Bons, com Vini Drummond, que é um artista aqui da região. Já esteve com a gente algumas vezes e ele vai fazer um lançamento
hoje, à 1h30 da tarde, além dos babados do mundo dos famosos, eu não sei se você viu, mas Luana Piovani voltou a causar e dessa vez soltou uma maldição pra Virgínia. Eu vi essa história. Você viu essa história? A Luana Piovani, ela não está equivocada ao dizer que a Virgínia tem sérios problemas de lidar com o seu público. Resumindo a história, ela compartilhou um vídeo de uma mulher que fez um relato de que o irmão dela tirou a própria vida por conta da publicidade da Virgínia no jogo do Tigrinho, na promessa de ficar milionário. E aí ela perde a mão a partir do momento que ela envolve os filhos da Virgínia nessa história. Mas é a Luana Piovani, né? É uma no cravo e 56 na ferradura. Nath Luquez, esse vai ser um dos assuntos, então, do Band Mulher? Um dos assuntos do Band Mulher eu trago pra você à 1h30 da tarde. Te espero. A nossa equipe técnica segue a postos com Alan Zanelato na mesa de som, com Edson Freitas na central técnica, com a coordenação do Gil Kleber, porque agora vem Carlos Henrique com o timaço de Carlos Batista e o noticiário esportivo dentro do Nossa Área. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço e continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Tô na área para falar mais uma vez em esportes para você aqui na Rádio Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Vamos até meio-dia, rolando a bola com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani não joga bem e fica somente no empate com a Ferroviária em Araraquara. Bugre ficou atrás do placar 2 vezes e precisou buscar um empate. Com o resultado, Guarani termina a 4ª rodada fora do G8 na